Aí criam a polarização social, esquerda e direita, né? Todas as guerras que estiveram sendo feitas no planeta é produto da ação dos Anunnaki. Todas. Do conflito mais antigo que você possa registrar historicamente até hoje tem um deles, Anunnaki no meio. tem a atuação desses caras. Eles criam, você vai ser de esquerda, você vai ser de direita. Ou então você vai lutar na guerra do Vietnã, você vai ser o mocinho, você vai ser o bandido. Só que o mesmo grupo está financiando para os dois ao mesmo tempo e ninguém percebe. É um grupo só mantendo todo um sistema. Você é o mocinho e ele é o vilão. Não existe mocinho e vilão quando você está destruindo a própria espécie da qual você faz parte. Inclusive, essa frase ela é muito interessante. Se você puder falar, para quem está acompanhando aí, a gente fez questão de colocar essa frase na tela, que é uma frase muito impactante aí, né? E foi uma frase que o José vai poder explicar no detalhe. Então, eu vou ler para vocês aqui, que a escravidão mais eficiente não é a que acorrenta o corpo, mas a que condiciona a mente a amar a própria prisão, construída por você. Sim. Então, se você puder explicar ela, por favor. Ela é baseada em 2 critérios. Nós, seres humanos, somos sofomaníacos. O que é isso? Nós pensamos que sabemos alguma coisa quando nós temos muita ignorância e ignoramos. Rumi dizia que o ser humano conhece uma gota, mas ignora um oceano. Né? E num efeito, numa condição em que a gente ama os nossos opressores. Qualquer coisa da realidade em que a gente está, o apego a alguém, o apego a uma ideia, o apego à opinião forte ideológica da política e a polarização política tem sido uma arma desses arcontes para deixar a humanidade literalmente rastejando, né, submissa, porque a divisão psicológica ela desconecta o ser humano do eu espiritual profundo. Mas isso seja religião, seja política, seja qualquer coisa, né? Então, assim, nós somos escravos amando as grades que nos oprimem, ou os opressores que nos açoitam. Por quê? Porque a gente acha que essa realidade aqui seja a realidade de fato, quando não é. A realidade transcende o aspecto físico, ela é virtual. Mas inteligência artificial só existe agora, né? Não, inteligência artificial existe desde o início do universo. Não com o padrão que a gente conhece hoje, óbvio. Mas o tipo de conceito energético, o tipo de condição energética de seres sendo robotizados desde os primórdios desse universo. Há 11,3 bilhões de anos atrás, o próprio Criador percebeu que havia um sem número de clones a partir da condição mental dele. Esses clones não pensam de modo próprio. Eles são pensados a partir da ordem que o Criador dava. Só que se eu disser para vocês que há um sem número de civilizações baseadas nesse padrão colmeico, de colmeia, em que há uma abelha rainha que determina o que todas as operárias deverão fazer. Por isso colmeia, né? Por isso colmeia. E as civilizações que vão se desenvolvendo, elas vão de fato se libertando, mas aqui eu preciso dizer algo que a revelação cósmica toca isso ainda de maneira muito tênue, mas que particularmente é mais um tipo de intuição e canalização que eu recebo. Eu não sei se o termo mais adequado seria canalização, mas tudo bem. São downloads que eu acabo recebendo. É que outros seres invadiram o nosso universo para tentar consertar ele de dentro para fora, mas sem interferir na condição humana. Olha que complexo. Os caras entraram, observaram que o carro está precisando de uma série de correções, mas eles não podem fazer muito sem que o dono do carro de fato interfira também. Eles deixam espaço para o dono do carro interferir, mas eles têm que estar presentes. E aqui eu me refiro ao que a tradição oculta, o esoterismo chama de Kumaras ou Nagas, que são filhos de Brahma também, disfarçados, e que vieram com uma missão para tentar gerar liberdade mental a todos os seres autoconscientes que existem no cosmos conhecido. Brahma não concorda com isso aqui, Javé, ou qualquer arquiteto invisível que exista, ou qualquer arconte, porque qualquer arconte parte da premissa de locupletar a sua energia com a energia do outro, para que o outro, mesmo perdendo a sua força, eles não ligam para isso, eles possam
se sentir beneficiados. O nosso universo, portanto, é cheio de problemas, mas de aspectos belos também, como a gente vai se referir. Então, a revelação, do ponto de vista de algo a ser revelado, é todo esse arcabouço de informação para chegar para as pessoas tomarem consciência. Seria basicamente isso. Isso, basicamente são pacotes informacionais que não têm princípio dogmático. Dogmáticos. Porque o que tem infelicitado a raça humana é o tipo de religião na Terra que deixa você preso com crenças. Aí você vai me perguntar, mas todos nós temos algum nível de crença. É verdade. Mas a grande questão é saber lidar com a crença, tornando-a flexível e não um ponto para dominar a mente do outro, como os religiosos fizeram há milênios e fazem. Que é exatamente o que eu ia te perguntar. Você comentou agora há pouco que tem uma Matrix brigando contra, mas ao mesmo tempo tem, né, para a gente não ficar tão desanimado, né, sem falta de esperança, tem uma luz também trazendo. Mas e quando essa luz, ela vem na forma de uma Matrix espiritual? Eis a questão, e você está tocando num tema que é absolutamente importante e polêmico. Por quê? Porque agora eu preciso ser franco com vocês que estão me ouvindo e vendo. Eu vou desconstruir muito do que vocês pensam sobre isso, porque as pessoas pensam na atualidade que a Matrix ela é apenas referida ao sistema produtivo, ao consumo, ao tipo de medo que é produzido. Mídia. Mídia. Isso é verdade, mas há uma outra que se criou nos últimos... acho que eu vou colocar 25 anos para cá, ou até mais um pouco. Que é a ideia de que você se iluminou e já despertou e que os outros são de baixa vibração e são inferiores a você. Nossa, perfeito, hein, José? Então, assim, temos um problema, que há uma falsa espiritualidade reinando hoje, que consome muito produto. Se a Matrix convencional faz você ficar enlouquecido com tanta conta para pagar, essa Matrix espiritual cria a ideia de que você já se tornou alguém iluminado, despertou, e que agora é seguir um curso atrás do outro, o guru precisa ser obedecido, eu preciso fazer a técnica da sincronicidade, eu preciso fazer isso e aquilo. Nada contra, a gente precisa de técnicas, eu não estou sendo xiita, estou querendo mostrar que a Matrix, ela adora criar bolhas. Pontos de referência para deixar você preso em algum aspecto. Inclusive no movimento do despertar espiritual. Porque o verdadeiro despertar não é falar de positividade o tempo todo. Isso não é despertar, é respeito quem pensa o contrário. Mas há um nível de despertar que exige que você enfrente os próprios demônios. Despertar é entender as próprias ausências internas, o próprio processo de demônio pessoal que a gente cria, os nossos defeitos, é encarar no máximo que a gente possa. Aí você deve estar perguntando, mas você está dizendo isso? E se você tem algum nível de compreensão de que você está criando uma performance espiritual, você está criando um personagem? Não, eu não estou criando um personagem, eu estou falando basicamente de mim aqui. Eu comecei a perceber o verdadeiro despertar de uns anos para cá, justamente nos meus processos ilusórios, na ideia de que eu sou alguém. Eu não sou alguém que despertou, eu sou alguém que está despertando, é diferente. E esse despertando, esse emprego do verbo no gerúndio vai durar muito tempo. Por quê? Porque quem despertou não vai dizer que despertou. E não há para ter uma análise, um parâmetro tão certo assim, exato, para dizer, olha, eu já sou um super-homem, uma super-mulher, um super isso, um super aquilo, e agora essa humanidade inferior ou escravizada dentro da Matrix, mas você está dentro da Matrix, nós todos estamos dentro da Matrix. Eu também tenho outra notícia que talvez não seja tão alvissareira, assim, tão bacana. A Matrix é infinita, no sentido de que nós estamos entrando em camadas de ilusão dentro de camadas de ilusão. Eu estava até conversando com um amigo meu agora há pouco sobre esse assunto. Só existe um ser que, na minha modesta compreensão, e eu posso estar redondamente enganado, o único ser que não tem Matrix dentro dele, no sentido usual, que é a própria deidade, se a deidade existir. Ô, louco. A partir da deidade para baixo, eu preciso dizer para vocês, com a honestidade de propósito que já me faço caracterizar, tudo é processo ilusório, ainda que, de fato, nesse corpo aqui vai desencarnar em algum dia, nos nossos corpos. A gente, de fato, não morre. Nós temos uma energia espiritual que é indestrutível, é perene, é imortal, os adjetivos aí não acabam.
Mas isso aqui ainda não é. O nosso eu verdadeiro é essa conexão profunda com esse tal ser. Aí o resto é que a gente tem que entender que centro do paraíso, níveis do paraíso da espiritualidade superior, da erraticidade, que é o conceito espírita do mundo astral que envolve o período da morte ao novo nascimento, né? Isso aqui ainda são processos ilusórios. Os hindus chamam isso de Maya, né? Os arquitetos invisíveis que tentam dominar a humanidade sabem que tudo é Matrix. Então, para você criar um discurso, uma narrativa fixa, e quando você cria discursos e narrativas fixas, quais são as consequências mais imediatas? Eu crio uma narrativa fixa, eu vou distorcer a verdade, eu vou criar um viés onde o meu pensamento crítico vai ser reduzido. Com o meu pensamento crítico reduzido por ter uma narrativa fixa, eu não vou ter condição de entender a verdade como um todo, porque eu estou preso àquela narrativa que não pode ser questionada, porque ela foi oriunda da vontade de Deus. Nossa. E Deus não tem preferências. Ah, mas a Bíblia diz que Deus se agradou de Moisés, se agradou de Josué, se agradou... E que não é Deus, é Javé, né? Se agradou de Alá, de Abraão. Não, ali são preferências de um Deus tribal que não tem relação direta com Deus, porque tudo vem de Deus, né? Mas não é Deus, é uma personificação de um atributo que a divindade ela expressou para que alguns seres pudessem existir. Nós somos o produto de uma imaginação da mente de Deus, no vazio. Eu já falei isso, Nossa, inclusive, incrível, recentemente. Né? Então, assim, qual é a grande questão que a gente precisa entender em relação à Matrix? Nós temos 3 saídas em relação à Matrix. Ou a gente encara a realidade como ela sendo o que ela é, sem subterfúgios. E aqui eu vou me valer dos conceitos de Jean Baudrillard, que foi um sociólogo francês, que falava justamente do conceito de simulacro. O que é simulacro? Eu aceito o real a partir de uma coisa que não existe. Então, a gente tem 4 representações disso. A gente tem uma primeira representação de um simulacro que se aproxima do real. Se nós pegarmos agora o celular e fizermos uma selfie aqui, todos que estamos no ambiente, a imagem que vai sair da selfie é o quê? Muito próxima da realidade, né? Sim. Então é um tipo de simulacro quase real. Mas se aí eu peço para o Arthur fazer um desenho de um ser que nunca existiu, isso é um simulacro, porque não tem ponto de referência na realidade. Novelas, filmes, roteiros que tem roteiro, né, que tem uma vida roteirizada, isso são simulacros. São desaproximações da realidade. Matrix produz o tempo todo uma narrativa falsa a partir de algo que nunca existiu para você crer. Por exemplo, de que você nasceu filho do pecado. De que você nasceu filho do pecado nesse vale de sombras e você tem que se redimir dos pecados dos seus pais, avós. De onde isso tirou? Ah, foi Deus que disse isso. Deus nunca falou disso. Os que criaram a narrativa em cima das religiões sabiam que eu vou colocar no psiquismo humano que tem uma condição de ser impressionável. O ser humano ele é impressionável com tudo. Então, pela emoção, né, que é o calcanhar de Aquiles nosso, criando essa narrativa, eu vou prender as pessoas. Então elas vão para o meu curral religioso e eu vou ser para elas o quê? Um herói, o salvador. A mostrá-las o caminho da salvação. Que também, do ponto de vista judaico-cristão, é uma produção conceitual de Paulo de Tarso e não de Jesus. Jesus nunca falou de salvação. O livre pensador é não se submeter mais à lavagem cerebral que é imposta à humanidade para seguir um político que é carismático, um religioso que vai dizer tudo que você deve fazer, e aí, em nome de Deus, você tem que matar, o que é justificável. E torturar, como alguns já chegaram a dizer, é necessário que a gente torture os infiéis para que Deus seja louvado. Esse tipo de discurso tem que acabar, porque o modo como as religiões estão doutrinando a humanidade há milênios é um modo extremamente criminoso. E eu torço para que haja, não necessariamente o sentimento de religiosidade, mas eu torço para que haja o fim das religiões no modo como elas operam no mundo. Elas se transformaram num câncer, mas não é só religião. É cultura, é ciência corrompida, é a arte corrompida, é todo um cenário, uma engrenagem, uma estrutura
que faz de você mais um. É mais aquele número que eu me referi. É aquela figura que apenas obedece. Isso. Você é apenas uma anomalia dentro do sistema e você precisa ser controlado. Eu volto a repetir o que eu falei há uns 45 minutos ou 50 minutos atrás. O controle existe em todos os aspectos possíveis. Há o controle do bem, se é que existe isso, que é para fazer você chegar a um ponto em que você se torne o que você quiser ser. Aí há algumas escadas até lá, mas há o controle nefasto. Você é apenas alimento vibratório para outros se servirem de você. Que é o que os arcontes fazem, que é o que os clãs de Enki e de Enlil fazem, que são os Anunnaki de Nibiru. Enlil, a estratégia de dominação dele sobre a humanidade é a partir do viés da violência e do sangue, da luta, da competitividade, do reptilianismo. Enki é um aspecto religioso, doutrinário, de manter você preso ao discurso fácil, a narrativa única sobre a verdade, prende você ao que os descendentes desses dois aqui na Terra estão fazendo há milênios. Aí cria uma polarização social, esquerda e direita, né? Todas as guerras que estiveram sendo feitas no planeta é produto da ação dos Anunnaki. Todas. Do conflito mais antigo que você possa registrar historicamente até hoje tem um Anunnaki no meio. Tem a atuação desses caras. Puta que pariu. E eles criam o quê? Medo. Não, além disso, eles criam, você vai ser de esquerda, você vai ser de direita. Ou então você vai lutar na guerra do Vietnã, você vai ser o mocinho, você vai ser o bandido. Só que o mesmo grupo está financiando para os dois ao mesmo tempo e ninguém percebe. É um grupo só mantendo todo um sistema. De que você é o mocinho e ele é o vilão. Não existe mocinho e vilão quando você está destruindo a própria espécie da qual você faz parte. Mas o motivo é nobre, é uma guerra santa, jihad. Temos que proteger a humanidade dos infiéis. Não existe isso. Se a deidade supostamente gera esse código-senha chamado livre-arbítrio, é para você entender. E cada um pode ser o que quiser ser. Aceitar a opção sexual que achar mais conveniente, a opção filosófica, política. Lógico, há um aspecto aqui que é inegável, né, pessoal? Eu tenho que seguir a regra de ouro. Não faça aos outros o que eu não gostaria que os outros me fizessem. Isso aqui é a matemática mais básica do ponto de vista ético. Por quê? Porque se eu faço mal aqui ao Arthur ou ao Ricardo, esse mal que eu estou fazendo a eles é mal que está fazendo a mim primeiro. A raiva que eu estou sentindo não vai recair vibratoriamente sobre eles, mas primeiramente a mim mesmo. Aí karmicamente eu me complico. Então, nós todos estamos interligados. A realidade ela é interdependente. O que acontecer para um, inevitavelmente vai acontecer para outros. Nem que demore milhões de anos. Olá, arqueólogos da verdade! Não se esqueçam de comentar no vídeo suas dúvidas e impressões.